Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo semanal do Vem Segue-me. E hoje eu vou te contar como são grandes as palavras de Isaías. Gente, que profeta é esse? Nós vamos estudar algumas outras aulas sobre Isaías e eu espero que no final desse vídeo você possa entender, porque é maravilhoso esse profeta. E a minha responsabilidade é muito grande. Eu me sinto muito pequena em poder transmitir algumas palavras a respeito desse profeta. Ao mesmo tempo que eu fico imaginando sobre a missão grandiosa que ele teve, sobre a época que ele viveu, sobre o momento da história em que ele vivia. Isaías foi esse profeta, filho de outro profeta, de Amós, que viveu cerca de 740 a 700 anos antes de Cristo. Ele viveu em Jerusalém, no reino de Judá. Ele foi o conselheiro de vários reis, inclusive do rei Acás, do rei Ezequias. E ele não viveu uma época fácil. Era uma época de tumulto, era uma época em que eles estavam aí sendo cercados, e que eles já haviam sido dispersos, as tribos haviam sido divididas do reino do norte, o reino do sul, os sírios, os assírios estavam tomando cidades, derrubando muros, conquistando a Babilônia, e tudo isso por conta da iniquidade. Foi a escolha do povo de Israel que permitiu que eles chegassem nessa situação. Então Isaías era esse profeta tão importante, que profetizou sobre essa época, sobre momentos pontuais que eles estavam vivendo, mas também profetizou sobre Cristo, sobre a esperança desse menino que nasceria de uma virgem, e aquele que também profetizou, ele viu os nossos dias, ele viu os últimos dias. Então eu diria que ele é esse profeta que tem essa visão panorâmica. Além de que a maneira que ele fala é uma maneira muito expressiva, uma linguagem que nesses primeiros capítulos parece muito dura. Ele usa de muito simbolismo, muitas imagens para tornar clara a sua mensagem. Ele usa muito o estilo da poesia judaica, de repetições, de metáforas, de comparações. E ele foi muito citado por outros profetas. A gente vê muitas vezes no Novo Testamento, a gente vê Nefe, quando ele diz para os irmãos dele, né, que ele usa Isaías para melhor persuadir os seus irmãos, né, a acreditarem em Cristo, a saber que precisam guardar convênios. E ele diz ainda que ele usou as escrituras de Isaías aplicando a sua própria circunstância, ao seu momento, aquela situação em que eles estavam vivendo. Então, para entender Isaías, nós precisamos buscar a inspiração do Senhor, buscar o Espírito Santo, para que a gente possa ter essa sintonia. A gente precisa lembrar que as palavras de Isaías também são palavras para nós, que precisamos aplicá-la às nossas circunstâncias, ao nosso momento. E é isso. Eu vou te contar que Isaías me ensinou muito, muito, muito. E apenas um vídeo, em poucas palavras, eu não vou conseguir expressar um terço do que eu aprendi. Mas já no capítulo 1, a gente vê quando Isaías ele fala uma situação que para a gente é muito familiar, porque ele fala sobre a rebeldia dos filhos. Então imagine, todos nós já fomos filhos, ou alguns sejam pais, e talvez a gente já teve que lidar com um filho rebelde. E é sempre uma situação muito difícil, né? Um filho que talvez não queira ir para a igreja, que se afastou do evangelho, que começa a fazer as coisas completamente contrárias ao que você ensinou toda a vida. Então, para um pai, eu acho que é desalentador a rebeldia de um filho. Isso quando não chega a extremos, quando a gente vê aquelas manchetes, né, que parece surreal, mas são verdadeiras, de pai
ou melhor, de filho que mata pai. A gente teve um caso há algum tempo atrás, aí, mês passado, mais precisamente em São Paulo. Então, é muito triste ver isso. E aí Isaías começa falando exatamente, né, essa ilustração, esse simbolismo daquele pai que cria, que te dá tudo, que te engrandece, mas que você não reconhece a mão dele e você acaba se rebelando. Então vamos ver o que é que diz Isaías. Ele diz assim, ó, Isaías 1:2: Ouvi, ó céus, e dai ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então é aquele pai que dá tudo, que faz tudo por um filho, que engrandece o seu filho, mas ele se rebela. Ele não reconhece isso. E ele continua: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, olha só, o boi conhece o seu possuidor. Ele usa aí 2 animais para fazer essa simbologia. O jumento conhece a sua manjedoura. Mas como assim? Né? Você, filho de Deus, não consegue entender o seu Deus. Então fica a pergunta, né? Será que esse povo não entendia ou não queria entender? E aí ele diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores. Gente, malfeitores, pessoas que praticam o mal, a maldade, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. É tão expressivo, né, esses versículos, tão forte, porque eles dizem, né, ai, nação pecadora. Ou seja, todos nós podemos nos encaixar nessas palavras de Isaías. Quando nós nos rebelamos, quando nós esquecemos os nossos convênios, quando nós deixamos de ser obedientes, quando nós olhamos para trás e deixamos de olhar à frente para Cristo, para o nosso Salvador. E ele diz ainda, né, que essas cidades estavam desoladas, destruídas pelo fogo. Era o que estava acontecendo com as invasões, né? Os assírios, os sírios, os babilônicos, tomando todas essas cidades por conta da iniquidade deles. E ele compara essas cidades com Sodoma e Gomorra. Mas eu fiquei muito impressionada quando ele diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos. Então, olha só, os judeus estavam muito acostumados a fazer os sacrifícios. Ou seja, eram cerimônias pontuais, né? Essas cerimônias eram feitas sempre, regularmente, e eles estavam acostumados, já era parte da sua tradição, parte da sua cultura. Eles estavam acostumados a fazer sacrifícios. E o Senhor diz: já estou farto deles. Por quê? Porque se tornou simplesmente um ritual, uma obrigação. Eles iam porque sabiam que era um dever ir, mas seu coração já não estava ali. Então que a gente possa realmente pensar: e nós? E nós? Será que vamos na igreja, participamos dessas cerimônias apenas como um ritual e esquecemos o seu caráter sagrado? Será que esquecemos o significado? A cada domingo, quando a gente vai para a igreja só para encontrar os amigos, porque é um lugar que a gente se sente bem, porque é como um clube, para manter contatos sociais, ou a gente vai para renovar convênios, para lembrar dos convênios batismais, para reassumir esse compromisso que nós fizemos, para adorar o nosso Deus, para agradecer por tudo o que o Salvador fez por nós. Então, será que fazemos por fazer ou colocamos realmente o nosso coração? E aí chegamos aqui
em alguns versículos que, gente, como eu aprendi com esses versículos. Ele diz assim no 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha só, gente. Às vezes a gente precisa aprender a lavar e se purificar. E isso é somente através de Cristo. A gente precisa aprender a tirar a maldade, a deixar de fazer o mal. E a gente combate o mal com o quê? Com o bem, fazendo o que é bom. Né? E é tão bom quando a gente é generoso com as pessoas, quando a gente compartilha o que sabemos, quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente não é mau, quando a gente não é egoísta. E aí o Senhor diz ainda: aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. E eu fiquei pensando sobre isso, aprendei a fazer o bem. Aprendei, né? Ele está dizendo ali no imperativo, aprenda a fazer o bem. Então significa que esse aprender é algo que simplesmente requer esforço, como tudo na vida. Quando a gente sabe que aprender a falar é um processo, o aprender a andar é um processo. Como tudo na nossa vida são processos. Assim é aprender a fazer o bem. A gente simplesmente vai aprendendo à medida que a gente vai exercitando, à medida que a gente vai tirando a maldade da nossa vida, à medida que a gente vai deixando de ser egoísta, a gente vai aprendendo a fazer o bem. A gente tem a ministração. É uma das maneiras que a gente pode aprender a fazer o bem. A gente pode aprender a servir os nossos familiares dentro da nossa casa. É uma maneira de fazer o bem. A gente pode servir na nossa comunidade. E às vezes aprender a fazer o bem não é algo cômodo. É algo que às vezes vai levar sacrifício, vai levar esforço da nossa parte. Mas nós vamos poder abençoar a vida de outras pessoas. Alguns de vocês sabem que na pandemia eu criei um projeto para ensinar português para venezuelanos. E foi muito forte a sensação que eu tive uma noite, eu não conseguia dormir, pensando em como eu poderia, né, ajudar o meu próximo mais, e me veio um sentimento que eu deveria dar aulas de graça de português. E para mim, né, essa inquietação foi tão grande que eu acabei criando uma página no Facebook e coloquei essa publicação em grupos de refugiados e avisei que eu daria aula de português de graça. E eu imaginei que iam aparecer 30, 40, no máximo uns 60, e eu poderia facilmente dar uma aula no Google Meet e, de certa forma, aliviaria a dor dessas pessoas que não sabem o idioma, que muitas vezes precisam procurar emprego, estão longe de suas famílias, de seus parentes. E, para minha surpresa, quando eu criei essa página, apareceram muitos. Foram 100, 200, 300. Quando eu vi, eu tinha 600, 700, 1000 e eu me senti incapaz. Eu disse, como assim? Como assim, né? Não sou capaz, não posso, não vou conseguir. E eu pedi ajuda a 2 outras professoras amigas minhas no centro de línguas que eu trabalho. E elas se prontificaram na hora. Aí nós conseguimos criar 4 turmas com 100 alunos cada, inicialmente. Tivemos que montar material, tivemos que cadastrá-los, tivemos que preparar aulas, que, dado o nosso tempo, aprender a fazer o bem. Não é algo simples, muitas vezes não é algo fácil, porque nós vamos sair da nossa zona de conforto. A gente vai deixar de fazer algo que talvez a gente gostaria de estar fazendo para estar sacrificando em prol de outro. E aí nós criamos esse projeto e ele foi tão bem sucedido que alunos do Centro de Línguas acabaram também entrando, venezuelanos também foram para atividades no Centro de Línguas, houve um intercâmbio, de um lado eles aprendendo português, do outro lado alunos aprendendo mais o espanhol, e favoreceu a todos. Isso acabou, esse fazer o bem, né, acabou ganhando aí outras proporções, porque a Secretaria de Educação tomou conhecimento, a gente acabou ganhando um prêmio nacional. E o que acontece? Né? O mais gratificante de tudo isso, de todo esse esforço, estamos aí no 2º ano desse projeto, já ensinamos vários venezuelanos.
O mais gratificante de tudo isso foi ver uma interferência direta na sociedade. O que aconteceu foi que a Secretaria de Educação acabou aderindo, de certa forma, ao nosso projeto. Ela implantou agora, nós vamos ter a partir de 2023, em todos os centros de línguas, o português para estrangeiros. Mais vidas poderão ser abençoadas. O que eu quero dizer com isso, gente? É que a gente aprende a fazer o bem. Porque muitas vezes não é cômodo. Ao sentir aquela inspiração que eu devia fazer algo mais, que eu devia fazer o bem, eu não vou dizer para vocês que eu fiquei maravilhada, feliz da vida. Ai, vai ser ótimo. Não, eu vou gastar horas nesse projeto. Mas tem sido gratificante. Aprender a fazer o bem. E o melhor de tudo isso é que hoje outras pessoas vão poder ser abençoadas. Se o projeto hoje, Esperança Venezuela, acabar, nós já temos na toda a rede pública do estado de São Paulo esse projeto disponível para aqueles estrangeiros que chegam e que precisam tanto do idioma, para poder se locomover, para poder estudar, para poder sair adiante num país que não é o seu. Todos nós somos filhos de Deus. Não somos estrangeiros, somos da mesma família. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 17. Aprender a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha só, é isso que nós fazemos no nosso convênio batismal. Não é chorar com os que choram, não é carregar o fardo um dos outros. Esse é o Evangelho de Cristo. É isso que Cristo prega lá no Novo Testamento. É isso que Isaías está falando aqui. É isso que nós vamos fazer na igreja a cada domingo. Ou seja, se eu não estiver ali para renovar esses convênios e se eu não trouxer significado à minha vida, a vida, né? A nossa vida, que eu preciso fazer esse bem, que proveito vai ter essa vida? Ele diz ainda: vinde então, raciocinemos juntos, diz o Senhor está nos chamando, raciocinemos juntos, pensemos juntos. É como se o Senhor estivesse falando a um amigo: vamos lá, gente, vamos conversar, vamos pensar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha só, o Senhor está dizendo: ainda que você tenha pecado muito, ainda que seu pecado seja aquele vermelho tinto, arrependei-vos. Eu vou apagar tudo. Ele vai se tornar branco como a neve, como a lã. Gente, que promessa grandiosa. Essa é a mensagem de um profeta. Essa é a mensagem de todos os profetas que sempre pregaram arrependimento. Nós temos um profeta vivo e atual, que também tem nos dito: arrependei-vos, começai de novo. Ou seja, todos nós podemos, essa é a condição. É só isso que ele nos pede. Mas às vezes a gente prefere não se arrepender. E a gente prefere pagar sozinho o preço dos nossos pecados, um preço alto demais. Esquecemos de depositar nossa confiança nele, na expiação de um Salvador do mundo. Então, Isaías, ele fala tantas coisas. Ele fala sobre templos, ele fala sobre templos erguidos, né, no Monte Sião, que virão pessoas de todas as nações da terra. Ele fala sobre esse templo erguido. E a gente sabe que o templo de Jerusalém foi destruído, mas depois ele foi construído outra vez. Né? E a gente sabe que no templo de Cristo outra vez ele foi erguido. A gente sabe que nos dias atuais nós temos templos espalhados pelo mundo. Nós temos os santos pioneiros quando chegaram no vale salgado e quando ergueram nas montanhas rochosas um templo. E todas as nações do mundo têm os seus olhos voltados. Quando a gente tem a cada 6 meses conferências gerais, pessoas do mundo inteiro sobem ao monte, né, do Senhor, sobem aos templos. Ele faz uma advertência aos altivos, aos orgulhosos, né, aqueles que confiam simplesmente no seu entendimento, na sua sabedoria. Ele fala das mulheres que usam, né, que dão mais importância à beleza física em detrimento das coisas espirituais, em detrimento do guardar convênios. Ele fala sobre a terra, como ela está assolada
por ouro, por prata, pelos tesouros da terra. Mas que esses homens altivos, orgulhosos, soberbos, um dia serão abatidos. Ou seja, de nada nos vai adiantar um dia tudo que construímos, tudo que conseguimos acumular nessa terra, porque um dia vamos estar diante do nosso Deus, tal como nós somos, desnudos, né, de todas essas coisas materiais. E o que vai sobrar, né? É o que nós fizemos, é o que nós somos, é o que nós nos tornamos nessa nossa travessia, nessa jornada na Terra. Gente, é tanta coisa para falar. Isaías, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê o Altíssimo, ele vê o Santo de Israel, e aí ele se sente um verdadeiro pecador em um mundo iníquo, e ele se sente ali muito mal por isso. Mas vem um anjo, né? Vem um serafim, e esse serafim toca a boca dele com brasa. E eu fico imaginando, imagina, né? Alguém pegar brasa, imagina aquele carvão ardente na sua boca. A dor que deve ser isso, mas nós sabemos que é figurativo. Essa brasa purifica Isaías. Nesse momento, o serafim diz para ele que os pecados dele foram perdoados. Né? E o Senhor pergunta, né? Quem fará essa obra? É lindo no capítulo 7, né? Ele diz, e com brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, o Senhor está falando, lavai-vos, purificai-vos, arrependei-vos. O Senhor está dizendo, a quem enviarei? Ele diz, envia-me a mim. Todos nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, todos nós podemos receber essa brasa purificadora que recebeu o profeta Isaías. Todos nós podemos ter essa disposição de aprender a fazer o bem, de sair da nossa zona de conforto e dizer, envia-me, eis aqui, eis-me aqui. Eu sou tão grata por esse evangelho, sou tão grata pelas coisas que eu aprendi, porque nós precisamos de Cristo, precisamos das palavras dos profetas vivos, precisamos ouvir e estudar as palavras de Isaías para perceber o quanto elas são grandiosas. Obrigada, gente, e até a próxima.